Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com vocês. A pauta do dia é falar sobre o aumento das vagas para pessoas desenvolvedoras de software na plataforma .NET, que aumentaram mais de 500%, tá? Que número incrível, hein? Falar aqui com vocês sobre esse assunto, que é bem interessante, eu já acompanho há longos anos, né? Então, se você nos segue pelo YouTube, LinkedIn, pelo canal de podcast, então lembre de participar, lembre de compartilhar com outras pessoas. Nós temos também um canal no Telegram para você receber atualizações e insights sobre estratégia de desenvolvimento de software. Eu acompanho o .NET desde o lançamento, tá? Então, de lá para cá, desde o PDC 2000, né, que foi aquele grande boom com as primeiras notícias do .NET, até os dias atuais, eu tenho trabalhado intensamente ajudando empresas, né, a adotar as estratégias de desenvolvimento de software e incorporar a plataforma .NET como plataforma de desenvolvimento. Venho participando também, produzindo artigos relacionados, produzindo treinamentos e outros assuntos de apoio para pessoas desenvolvedoras de software utilizarem a plataforma .NET, baseada também no próprio Visual Studio, né, que ao longo desses anos ganhou, né, uma edição incrível que é o Visual Studio Code. Então, o Visual Studio Code hoje é usado não somente para o desenvolvimento em .NET, mas em diversas outras tecnologias. Eu acho que esse foi um grande ponto aí de apoio também do Visual Studio para a comunidade de desenvolvimento em geral. Eu lembro muito bem, né, lá no passado, antes de trabalhar com .NET, eu trabalhava também com o ASP clássico, né? Eu não sei se algum de vocês chegou a trabalhar com ASP clássico. Então, naquela época, eu já tinha uma demanda de construção de aplicações baseadas em web, né? Não era comum você encontrar aplicações para web em meados de 1996, até no próprio ano 2000 também não encontrava, tá? O começo da internet e as empresas estavam em pleno boom de desenvolvimento. É muito interessante agora, né? Falando com vocês aqui nesse ano atual, lembrar que praticamente assim, essa fase que nós estamos vivendo, que é incrível hoje, ela também aconteceu no passado e eu vivi essa experiência. Então, assim, cheguei a ficar arrepiado agora, porque quando eu começava a mostrar que era possível, né? Olha para isso, que era possível desenvolver aplicações, né, de negócio, né, na web, as pessoas achavam uma coisa do outro mundo, tá? E muitas não acreditavam. Mas quando a gente falava em plataforma de desenvolvimento, na época eu usava o ASP clássico, né? Então eu tinha uma série de limitações que eu precisava dar um bypass, ultrapassar essas limitações usando alguns componentes, né, construídos em outras linguagens, até no próprio Delphi, tá? Então os famosos componentes que ficavam presos à máquina, às vezes você tinha que reiniciar o servidor, né, para atualizar uma versão e coisas parecidas que quem já viveu aquela época sabe muito bem, né? Então, com o lançamento do .NET em 2000, logo depois a Microsoft começou a distribuir, né, a versão beta através do famoso CD do MSDN. Nossa, que coisa incrível, né? Quando eu consegui receber essa edição que veio com o Visual Studio e .NET para começar a fazer os primeiros testes, né? Então, eu venho acompanhando essas discussões desde o início, desde as primeiras versões, tá? E posso falar a vocês, né? A evolução foi fantástica ao longo de todos esses anos, né? Então, o fato esse é que princípios fundamentais que já existiam lá no passado, né, como a questão da oferecer uma estratégia completa, né, com uma série de recursos para as pessoas que estão desenvolvendo software. Na época a gente falava muito em VB, né, VB.NET, em C# e outras linguagens que também tinham como tendência a usar a própria plataforma do .NET, tá? E aí acabou evoluindo, o C# se tornou a linguagem padrão, né? Hoje a gente ainda tem alguma abordagem de implementação em cima do F#, mas a maioria das pessoas desenvolvedoras usam o próprio C# como linguagem de desenvolvimento. E uma mudança muito grande ao longo desses anos, tanto a evolução do próprio Visual Studio, a evolução dos próprios serviços de cloud, né,
para a evolução da publicação das aplicações, todo esse modelo de containerização da aplicação. E o .NET, ou .NET, como chamava-se na época, evoluiu muito, né? Passando a oferecer mais recursos e acompanhando, né, toda essa jornada do reposicionamento das suas aplicações. E tal fato que o .NET conseguiu se manter, né, no topo ao longo desses anos e hoje é cada vez mais popular entre as pessoas desenvolvedoras de software pelo grande stack, né, em si que oferece dentro da plataforma de desenvolvimento. Então, isso para mim é um momento de muita felicidade, porque durante todos esses anos eu venho acompanhando intensamente, venho discutindo estratégia de software com outras pessoas e evoluindo, né? Ajudando as empresas a atravessar esse abismo da modernização de aplicação. Então, já palestrei bastante sobre o tema, bastante, desde as primeiras palestras sobre o que é .NET, né? Eu lembro muito o quanto eu falava sobre isso, fazer exemplos básicos de criar uma aplicação em ASP.NET, MVC, né, que é a camada de visualização da plataforma web, tá? E hoje discutindo estratégias de microservices, tá, em projetos complexos de transformação. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada, de ter interagido com pessoas durante todos esses anos, né? E estou aprendendo todos os dias, aprendendo com vocês aqui. E esse é o nosso caminho, tá? Manter um fluxo de evolução constante. Mas um ponto-chave nessa discussão de plataforma .NET, eu acho que foi um grande divisor de águas, né? Foi a partir do momento que a Microsoft decidiu, né, rever todo o stack do próprio .NET, tornar ele mais enxuto, vamos dizer assim, ter performance como prioridade máxima nas discussões. Isso trouxe uma alavancagem muito grande do próprio .NET, tá? Então, o modelo de aplicações web ganhou muita popularidade, o modelo de desenvolvimento de APIs, o modelo de desenvolvimento de microservices. Então, requeria, né, uma plataforma que sustentasse isso. Então, a Microsoft investiu bastante nessa questão também de performance, tá? Isso é prioridade e essa performance foi tratada em diversos contextos, né? Simplificando cada vez mais o pipeline do ASP.NET, por exemplo, internamente, revisando estratégias de compilação, estratégias de serialização, enfim, estratégias até do próprio Garbage Collection, né, que controla a execução das suas aplicações. Foram muitas mudanças ao longo desses anos, tá? E essas mudanças estão refletindo hoje, né? Refletindo pela experiência, pelo poder, né, que você tem quando você está desenvolvendo uma aplicação baseada no .NET e consegue publicar essa aplicação nativamente em um container Linux, tá? Nos últimos anos, todos os nossos projetos são containerizados, né, em modelos de aplicações, modelos de microservices containerizados dentro de ambientes Linux. Isso é fantástico, tá? Naquela época que eu trabalhava lá no início, um pouquinho depois aí dessa evolução do PDC, a gente não tinha essa visão de portabilidade, né? Existia um desejo, existiam discussões, até o próprio projeto Mono, né, que viabilizou bastante coisa do que a gente tem hoje, né, mostrou o caminho, vamos dizer assim, mas esse processo de reengenharia que a Microsoft fez e tem feito, tá, no .NET para permitir essa portabilidade foi uma das principais decisões que eles tomaram, tá? Porque isso viabilizou mais performance ainda e viabilizou você ter .NET, né, sendo containerizado em um ambiente não Windows, né? Isso é super importante, né? Trouxe enormes benefícios, aproximou-se mais ainda da própria comunidade, tá? Isso traz mais discussões, isso permite o acesso a outras pessoas também que vão contribuir, tá? A discussões sobre estratégias de desenvolvimento são sempre válidas. E quando você está falando em .NET, tá? Além de todo o stack, além de toda a estratégia de performance, toda a estratégia envolvida que você tem, usando uma ferramenta de desenvolvimento, toda colaboração, tá? Sobre DevOps também, que é super importante, você tem na sua mão
uma infraestrutura que te permite construir um software bem feito, né? Você consegue organizar por padrão a estrutura do seu projeto. Isso aí basta ter esse princípio fundamental na execução das suas atividades. E com essa organização você vai conseguir, obviamente, aumentar mais ainda a padronização, a produtividade, tá? O reuso, então a manutenabilidade e testabilidade em conjunto. Isso é fundamental. Você consegue fazer isso de uma forma muito estruturada com o .NET, porque já nasceu pensando nisso, já nasceu pensando no desenvolvimento de aplicações enterprise, tá? Isso é fundamental e isso resulta no final do dia numa notícia como essa, né? Onde no mercado onde as pessoas desenvolvedoras de software estão ultramente disputadas, tá? Então, pessoas profissionais que trabalham no mercado desenvolvendo aplicações baseadas em .NET já eram disputadas e no último ano acabou aumentando em 500% a demanda por contratação, tá? Eu fico super feliz, tá? Ao mesmo tempo, eu busco caminhos para ajudar, para que novas pessoas consigam também entrar no mercado, porque nós temos um stack muito grande, requer, obviamente, um aprendizado, né? Você tem que aprender não somente a linguagem, tem que conhecer alguns princípios de arquitetura, para que você realmente obtenha o melhor da experiência, tá? Grandes caminhos de evolução que já se passaram no passado, eu acho que você hoje tem uma grande oportunidade que já começa na frente. Eu digo isso para todo mundo, tá? Eu converso isso com os times de desenvolvimento, que a gente tem uma grande vantagem nas pessoas que estão entrando agora, às vezes não tem uma experiência sólida ainda de desenvolvimento, mas é uma pessoa que já entra num momento incrível, tá? Onde você consegue, com uma linha, colocar um container em produção e atender uma demanda do seu negócio, tá? Determinados conceitos, práticas foram resolvidas, então você tem, junto com o processo, uma estratégia, né, bastante madura, que traz bastante valor. Então, quando você precisar de um recurso, você tem esse recurso dentro do próprio framework do .NET, tá? Então, o framework é bem rico do ponto de vista de funcionalidades e você pode estender a qualquer momento, você pode distribuir essa extensão de várias formas, uma delas é criando pacotes, por exemplo, nuggets, e oferecendo para que outras pessoas consigam consumir esses recursos. Você pode deixar os exemplos de código lá no GitHub, enfim, como você achar que seja mais conveniente, mas essa capacidade também de compartilhar a experiência em desenvolvimento, ela é muito valiosa, tá? Porque você consegue trazer mais pessoas nos projetos e dar a elas acesso a funcionalidades que não estão disponíveis por padrão, apesar de nós já termos um portfólio muito grande, né, de recursos. Você precisa usar um recurso de uma camada de comunicação, né? Então você vai ter uma classe para isso. Se você precisa de um acesso a dados, você tem um conjunto de classes para isso. Você tem classes oferecidas lá pelo próprio provedor de banco de dados também, tá? Então, existe uma soma de fatores que juntos contribuem, né, com a estratégia de desenvolvimento do seu projeto, tá? E isso é muito relevante. Isso ajuda, né, a entrada de novas pessoas e ajuda você que está trabalhando no dia a dia num projeto de desenvolvimento baseado em .NET, né, a ter um portfólio de soluções para entregar valor de negócio. No final do dia, gente, assim, o que as empresas estão buscando com a tecnologia, tá, é ter uma infraestrutura de tecnologia sólida para promover experiências para o negócio, promover experiências para os clientes que vão consumir, tá? Para os parceiros e para os colaboradores da empresa, né? Se a gente olhar, nós dependemos hoje de tecnologia no nosso dia a dia e usamos bastante, né? E vocês que estão chegando agora, vocês que já estão no mercado, precisam entender cada vez mais, tá? Nós precisamos usar a tecnologia como acelerador, né, da transformação. E tá aí o fato, né, da grande demanda de contratação por profissionais. Essa demanda vai aumentar, tá? Vai aumentar cada vez mais. A gente vai ter o acesso também de pessoas que não têm experiência em programação e isso é fundamental. E em determinado momento essas pessoas vão criar soluções usando outras ferramentas que dão esse tipo de acesso, mas vão perceber as limitações.
E aí elas vão estudar programação em conjunto e vão ajudar a evoluir o desenvolvimento de toda a parte que eu chamo de inteligência digital do negócio, onde você vai construir as suas aplicações, expor o seu negócio, o seu barramento digital, que vai ser consumido, né, por diversos tipos de experiência. Quem imaginava, né, você ter um dispositivo de voz na sua casa, interagir com ele e ele consumir as suas APIs do seu negócio, tomar decisões, né? Isso é muito importante e é cada vez mais fundamental você estar envolvido no negócio. Como pessoa desenvolvedora de software, você é uma pessoa desenvolvedora do negócio, tá? E aí alguns níveis de maturidade aconteceram também ao longo dos anos, né, onde as áreas de negócio passaram a interagir mais com a tecnologia. Os profissionais de tecnologia estão juntos também nas discussões de estratégia, né, das empresas. E isso é uma grande conquista nossa como um todo, tá? Porque hoje você tem uma voz, você tem uma participação, né? Você não é mais aquela pessoa lá do CPD, para quem não conhece, Centro de Processamento de Dados. Até eu esqueci a sigla, tá? Eu lembro muito, acho que há cerca de 19 anos atrás, mais ou menos, eu fui trabalhar em um negócio, tá? Que é o que nós chamamos de uma startup hoje. Isso foi em meados lá dos anos 2000. E o que é que aconteceu? Todo mundo tinha uma mesa bonita, é incrível. É o modelo que a gente chama de startup hoje, descolada e tal. É uma empresa super revolucionária para a época, tá? E vou contar a vocês, não tinha uma sala, tá? Então trabalhava eu e um outro amigo e não tinha uma sala para gente. A gente trabalhava lá no CPD junto com o servidor, junto com o ar-condicionado. Naquela época tinha uma máquina lá do nosso lado e tinha um ar-condicionado para suportar lá o calor. Imagina aqueles computadores antigos, o quanto não esquentava. Então precisava de um ar mais frio ainda, né? E nós estávamos lá dentro, né? E aí hoje você chega no mercado, encontra tudo pronto, né? Você chega numa empresa, tem um Wi-Fi com alta velocidade, você trabalha na sua casa, de onde você quiser. É incrível, né? Como as coisas mudaram e a gente tem que aproveitar tudo isso, tá? Por quê? Porque essa demanda por tecnologia, ela nos cobra também, tá? Nos cobra uma estratégia de aplicação, uma preocupação com o código-fonte que você está escrevendo, tá? Com o acoplamento do código, para que ele não seja acoplado, né? Garantir a testabilidade, porque é super importante. Para quê? Imagina quantas conexões vão acontecer agora numa API. Lá no passado você fazia uma solução e rodava numa máquina, 2 máquinas, né, na sua rede local, a famosa intranet, né? Então rodava na sua rede local. Agora não, você publica isso e está disponível no cloud, você está usando o Azure ou qualquer outro provedor de nuvem, você está expondo isso para o mundo, né? E aí você vai atender 1 bilhão de pessoas que vão estar acessando um produto desenvolvido por você, né? Então, preocupações de qualidade são fundamentais, preocupações de escalabilidade também, preocupações de performance, preocupações de segurança. São diversos assuntos que você precisa tratar, né? Obviamente, cada um no seu ponto, mas que no consolidado da sua estratégia e ao longo dos anos você consiga desenvolver experiências, né, para te habilitar nesse tipo de discussão, porque é fundamental para garantir a evolução e a sobrevivência dos projetos. O grande desafio das empresas hoje, né, além de modernizar, é usar essa tecnologia nova e não trazer as práticas do passado, tá? Porque eu tenho discutido com muitas empresas e vocês não têm ideia, tá? São muitos milhões de reais desperdiçados, né, em projetos novos que simplesmente replicam os mesmos problemas, tá? Aí não adianta nem a gente falar, olha, tem uma nova versão do .NET, se você simplesmente pegar e repetir os mesmos erros. Por isso que eu trago sempre discussões aqui sobre estratégia de desenvolvimento de software e assuntos relacionados, justamente para que a gente tenha em cada linha de código uma provocação, porque você tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento dos seus projetos. Mas o momento é de comemorar, né? Comemorar o momento que nós estamos vivendo pela nossa presença hoje no mercado, participando das discussões, tá? Isso é fundamental. E pelo suporte tecnológico que nós temos hoje. Eu posso falar isso para vocês com muita tranquilidade,
tá? Porque eu tenho acompanhado a área de desenvolvimento de software nos últimos 25 anos, tá? E eu até brinco que são mais de 200 anos de trabalho. Porque se eu for contar o tempo dos projetos dos meus clientes, então vocês vão entender o tamanho das discussões que eu participo. E isso, além de trazer enormes desafios, né, e me obrigar a se reinventar todos os dias, traz aprendizados, né? E esses aprendizados eu sempre procuro compartilhar, seja nos projetos de consultoria, seja no nosso próprio produto, DevPrime, seja também através dos canais que eu participo, como esse daqui que eu estou conversando com vocês, em palestras, tá? E outras iniciativas, porque é super importante, né, a gente aproveitar essa experiência e contribuir, né, com a evolução de todo o ecossistema. Porque se a gente consegue ir aos poucos estabilizando grandes desafios e erros que nós estamos repetindo até hoje, a gente vai ter oportunidade para discutir coisas melhores, né? E é o que eu sempre digo quando eu estou conversando com as pessoas que estão desenvolvendo as aplicações, tá? Então, estudem a plataforma de desenvolvimento que você está trabalhando. É super importante você entender, tá? Quais são os fundamentos que estão envolvidos, né? E aí, a depender do nível de maturidade que você tem, você vai começar a entender o que afeta a memória, o que não afeta a memória, o que afeta performance, até independente de você usar uma ferramenta que é muito boa, são muito boas as ferramentas de análise de performance, memória, mas independente de você usar, você vai saber que aquela linha que você está escrevendo vai impactar, né? Eu acho que a pior coisa que tem é você, por exemplo, pegar o .NET, que é uma das melhores plataformas do mercado, e não se preocupar com isso, tá? Não acha que todos os problemas vão ser resolvidos só porque você está usando a melhor plataforma, tá? Até porque, se você escrever uma aplicação mal projetada, essa aplicação vai ter N problemas e você vai ter dificuldade de escalar no próprio cloud, tá? Aí, não importa o provedor de nuvem que você esteja usando, um software ruim vai te dar trabalho também para escalar. Tal fato é que o grande desafio das empresas é justamente esse, né? As aplicações legadas, elas não favorecem, né, a escalabilidade. Elas foram construídas com um mindset que não é mais aplicável no cenário atual. E é uma preocupação que quem está começando hoje tem que ter já no primeiro dia. Você tem que desenvolver aplicações escaláveis. Você tem que se preocupar com a performance. O framework entrega uma série de coisas. Use as funcionalidades que estão lá e se preocupe, né, para que você não cometa em falhas graves a utilização de processos básicos, às vezes, né, mas por falta de experiência ou por falta de conhecimento, que podem elevar o consumo de performance, pode trazer N outros problemas nas aplicações, tá? A gente vai discutir em outra oportunidade alguns cenários também bem interessantes para você procurar sempre se aprimorar e trazer também ideias, tá? Eu gosto muito de receber e interagir com vocês, então lembrem de diversas sugestões de temas, mandar no ramondurais@2pc.soft, sugestão de temas, com os temas chegando eu vou trazendo as discussões. E você que está chegando agora no mercado, acabou de cair nesse podcast, nesse vídeo, tá? Fica à disposição, né? Então você tem hoje um caminho fácil, aprenda a linguagem de programação, aprenda os recursos que estão disponíveis no framework do .NET, você pode instalar seja no seu ambiente Windows, seja no seu ambiente Linux, seja no seu ambiente macOS, então te dá uma portabilidade muito grande. Você tem versões do Visual Studio como o Visual Studio Code que você pode instalar também nesses ambientes, então facilita muito o teu dia a dia como pessoa desenvolvedora de software, tá? E aí, uma vez que você construir a sua aplicação, você vai poder fazer o deploy onde você quiser, tá? Nas mais variadas opções. E hoje, no ambiente de cloud, eu acho que uma das opções é você fazer o deploy de uma aplicação containerizada, tá? Então, você vai containerizar essa aplicação tanto no seu ambiente local para você fazer os seus testes, rodar no seu Docker local. Você pode ter o seu cluster Kubernetes também rodando local, tá? Dentro do próprio Docker. E aí depois você pode publicar. Se você tiver um pipeline de DevOps, você coloca esse processo automatizado quando você faz um commit, tá? Seja lá pelo Git Actions ou pelo Azure DevOps, por exemplo, automaticamente ele vai compilar, baixar a última versão, compilar, rodar processos que você precise de verificação de código-fonte e tal.
e no final do dia vai ter o seu container, a sua imagem que vai gerar o seu container, e essa imagem é publicada, né, no seu cluster, e aí o seu microservice vai ser publicado no ambiente produtivo, tá? Obviamente, quando você entra nesse conceito, aí entram outras discussões que você pode usar a parte aí nas suas aplicações. O importante é você entender, né, que quando você adotar hoje o .NET, você vai ter uma infraestrutura de aplicação que já te dá uma acelerada no desenvolvimento dos seus projetos, porque você já tem uma série de processos prontos para criar a sua API, criar o seu software, desenvolver aplicações para atender a evolução do seu negócio. Então, esse é um ponto fundamental aí na discussão, e hoje, para mim, é um momento de comemoração, tá? Porque eu trabalhei intensamente ao longo de todos esses anos, né? Muitos já participaram, já interagiram comigo em eventos, né? Eu estive palestrando do TechEd, que é um evento fantástico que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Então eu palestrei em todas as edições do TechEd, tá? Eu acho que foi de 2005, 2006, 2007, 2008, até, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2010 a última edição, né? Para confirmar. E aí depois, né, nós abrimos um evento chamado Visual Studio Summit. Olha que legal, né? Então, nesse momento que eu falo com vocês, nós estaremos executando, né, a 10ª edição do Visual Studio Summit, que se tornou o maior evento para pessoas desenvolvedoras na plataforma .NET Visual Studio na América Latina. Olha o quanto eu estou emocionado em falar esse podcast com vocês, né? Então, logo após o final lá do TechEd, eu percebi que não tinha um vácuo, né, de um grande evento para discutir esse tipo de questão, e baseado nisso, né, eu tive a ideia de lançar esse evento, e nós estamos realizando e completando 10 anos desse evento, tá? Nesse ano, e é um marco muito importante, tá? Eu acho que poucos eventos no Brasil de tecnologia, tá, e de grande porte completaram 10 anos. Então, é um momento de comemoração, e olha, quando eu olho assim que aumentou 500%, né, a demanda por pessoas, significa que mais projetos estão buscando mais pessoas desenvolvedoras. E nesse evento, o Visual Studio Summit é um evento para pessoas que já estão no nível profissional, tá? Então a gente recebe pessoas de todas as principais empresas do Brasil para discutir estratégias de desenvolvimento na plataforma .NET, né? Então é mais um outro marco importante, e se você não conhecia o evento, você está recebendo agora esse primeiro insight do evento. Então é o evento Visual Studio Summit. Você pode entrar no site vssummit.com.br e aguardar as inscrições e, obviamente, convidar outras pessoas a participar. Quem já participou e nos acompanhou aí durante todos esses anos, bastante discussões foram feitas, tá? Com diversas palestras simultâneas. Então é aquele momento incrível para a gente discutir as mais variadas possibilidades, né? E as pessoas saem com a agenda do ano, né? O bacana é isso, sai com a agenda do ano, com os temas que vão discutir, baseado nos insights que nós tratamos nesse evento do Visual Studio Summit. Então, é mais um outro convite que eu deixo aberto para vocês. Eu deixo sempre o convite para vocês participarem de discussões nesses canais que você já participa, seja pelo WhatsApp, seja por LinkedIn, Telegram, por meio de blogs, por meio de eventos, né? Presenciais, não os eventos online, tá? A gente tem que sempre manter um canal de interação, tá? Um canal de evolução, porque é um aprendizado constante, tá? Assim como vocês, eu aprendo todos os dias. Eu sento para discutir com o nosso time aqui interno, tá? E eu aprendo todos os dias, porque eles trazem desafios incríveis, trazem soluções incríveis, e eu incremento isso no meu aprendizado. Quando eu converso com os meus clientes, é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que estar sempre aprendendo, porque cada cenário de negócio nos coloca em um desafio, tá? E aí, quando a gente soma essas experiências, isso vai aumentar a maturidade de vocês como pessoas desenvolvedoras de software, e vocês vão começar a usar até a própria plataforma .NET, tá? E vão ter mais benefícios, porque às vezes vocês vão aprender cenários que vocês não estavam executando.
E vocês vão descobrir que esses cenários são possíveis porque você aprendeu isso num evento, você leu num artigo, você participou de uma discussão, tá? Você conversou com um outro colega que está trabalhando em um outro cenário de um projeto. Eu sempre procuro promover no Visual Studio Summit, por exemplo, interações entre as pessoas, né? Não somente o conteúdo intenso, técnico, discussões profundas, né? E insights valiosos, mas network profissional, que eu acho super importante. Eu sempre procuro interagir com outras pessoas justamente para quê? Para trocar essa experiência de aprendizado. E dessa forma a gente tem que evoluir a comunidade de pessoas que trabalham na plataforma .NET, mostrando que você consegue atingir, né, os mais variados cenários de desenvolvimento. Isso é super importante, né? E aí esse desenvolvimento ele envolve você construir aplicações que vão ser publicadas no ambiente on-premise, você vai publicar no ambiente de cloud, tá? Então, em qualquer tipo de ambiente. Isso é muito importante porque dá uma portabilidade. O mercado está nessa jornada gigantesca de digitalização e um caminho para a digitalização é justamente o quê? Usar boas estratégias, ter conhecimento sólido sobre desenvolvimento de software, sobre arquitetura de software, tá? Sobre ambientes de sistemas distribuídos, porque naturalmente vocês vão em algum momento entrar dentro desses contextos, tá? Trabalhar com abordagens de arquitetura orientadas a eventos, isso é fundamental, tá? Não somente para o desacoplamento dos microservices de vocês, para a comunicação assíncrona, mas também, tá? Para gerar eventos de negócio. Esse é um bem muito valioso também que a gente tem que investir cada vez mais para gerar inteligência digital. A gente está falando muito de digitalização no mercado, de criar estratégias digitais, estratégias de experiência ao cliente, mas um grande ponto, e eu tenho visto ainda poucas pessoas chamando atenção para essa questão, que é grande parte dos eventos que vão alimentar as áreas de negócio com inteligência digital para tomadas de decisão em tempo real vão vir das aplicações. E essas aplicações vão ser desenvolvidas por vocês, tá? Então, quando vocês trabalharem em novos projetos com o .NET, né, olhando para esse cenário de modernização, de transformação das empresas, sempre criem uma jornada também em conjunto, tá, para criar esses eventos. O modelo de arquitetura orientada a evento é fundamental, tá, para que vocês habilitem um próximo nível do negócio. Dessa forma, as áreas de negócio vão conseguir consumir eventos sem necessidade de interação direta com as aplicações de vocês, tá? E isso permite que as áreas de negócio tomem decisões, identifiquem cenários que podem aumentar ou não, em questões de milésimos de segundos, uma aquisição, por exemplo, de um cliente de um determinado produto, né? Porque você vai conseguir perceber esse tráfego de informação e tomar decisões. E essas decisões são fornecidas, essas informações são fornecidas por nós, quando nós estamos desenvolvendo as nossas aplicações, e você consegue fazer isso com o .NET. O ponto fundamental, até para fechar essa discussão, tá? Que é um assunto que eu falo com bastante frequência, que é sobre software bem feito, né? Então, dentro da estratégia do .NET, você tem um amplo suporte para isso, tá? De uma maneira de alto nível, seja implementando uma estratégia de injeção de dependência, né? Implementando estratégias de SOLID, implementando o desenvolvimento orientado a teste, implementando outros recursos que nós temos disponíveis dentro do próprio .NET, juntamente com essas práticas adicionais, né? Conceitos que eu gosto bastante e aplico, tá, há longos anos, de Domain Driven Design, para você não somente ter uma colaboração do time de tecnologia com o time de negócio, mas também ter um output previsível no desenvolvimento das regras de negócio. Esse é o grande desafio, tá? Porque imagina você juntar 100 pessoas num ambiente, cada um escrever uma regra de um jeito, e aí você naturalmente vai ter 100 sistemas diferentes, né? 100 aplicações distintas. Como é que você vai evoluir, né? Dessa forma? Se cada projeto que você entra, você tem um desafio enorme de entender como está a arquitetura, como está estruturado a regra de negócio
e quando for fazer uma manutenção, né, passar horas e horas para tentar encontrar um problema. Então é isso que a gente não quer nos nossos negócios, né? E no nosso dia a dia também, porque isso traz um custo muito grande. Então se preocupe muito com essas questões e aproveite, né, esse grande momento da plataforma .NET. A Microsoft está investindo bastante, como eu falei para vocês. Nós temos alguns pilares que são premissas fundamentais, né? E um deles é performance, porque isso é fundamental. Ter um stack amplo de funcionalidades, isso já nasceu desde o D0, ajudando as pessoas desenvolvedoras com recursos fundamentais e que vocês podem estender também conforme a necessidade. Então, esse é um ponto muito importante que eu considero essencial nas discussões dos nossos projetos de software. Por fim, vamos continuar o nosso ciclo de trabalho, de evolução. Lembre de compartilhar sempre, seja por meio dos canais de vídeo, pelo canal do Spotify, por onde você estiver interagindo, tá, com o conteúdo. É super importante você trazer outras pessoas para a discussão, para a gente evoluir, né, e aprender junto todo esse ambiente, né, de estratégia de desenvolvimento de software. É isso que vai nos levar a um cenário do próximo nível, tá? Além de aprender a programar, a gente precisa se conectar com a estratégia para realmente ter um resultado mais efetivo, né, na nossa carreira profissional e no output do que a gente faz, porque hoje o que você faz impacta, tá, muitas pessoas e é maravilhoso, é fantástico a gente olhar para o código que a gente escreve, tá, e depois ver as pessoas utilizando, tá? Isso é uma das coisas mais maravilhosas da nossa profissão. E eu repito isso com muita frequência, porque eu tenho orgulho de ver isso, tá? Eu tenho orgulho de estar andando na rua e ver um produto ou serviço de algum cliente. E eu sei que ali atrás, nos bastidores, tem algum tipo de processo que eu ajudei a contribuir. Então, eu acho que nós temos esse grande benefício e é maravilhoso para a gente, né? Eu acho que é a parte gratificante ver. Só que agora, isso ganhou um poder muito grande, né? Então, o alcance do software hoje está no dia a dia das pessoas, tá? Então, para todo mundo. Isso é super importante. De alguma forma, as pessoas estão sendo impactadas por software, tá? E esse software é construído por vocês. Então, use bastante a plataforma .NET, né, para acelerar o dia a dia e os projetos das estratégias de vocês. Isso é fundamental. Para apoiar nas discussões, nos projetos que eu participo, tá? Ao longo dos anos, hoje tem um projeto de cerca de 10 anos, nós desenvolvemos um produto chamado Dev Prime, que é um stack para acelerar a modernização de aplicação. Então, dentro do stack já traz as melhores práticas de desenvolvimento, que isso é fundamental, além de aceleradores, né, com estratégias que vão elevar a maturidade e facilitar a entrega e o desenvolvimento de projetos complexos, tá? Quem quiser conversar um pouco mais também sobre o cenário Dev Prime, você pode visitar devprime.software, tá? Ou você pode me mandar um e-mail diretamente também no ramondurães@2pc.software. Será um prazer conversar, entender quais são os seus desafios, os seus projetos e ver se temos algum caminho que a gente pode trabalhar juntos, né, e evoluir os projetos de desenvolvimento. Aguardo vocês na próxima edição. Lembrem sempre de compartilhar com outras pessoas. Vamos comemorar esse momento, tá? Onde o mercado está buscando cada vez mais profissionais, comemorar que o mercado está buscando profissionais de .NET, comemorar, né, que é super importante, a presença, né, dos profissionais de tecnologia nas discussões de estratégia das empresas. Isso é de arrepiar, isso é fundamental e é uma comemoração que a gente tem que fazer sempre, só que lembrar que junto com isso vem a responsabilidade, tá? Então nós temos uma grande responsabilidade nessa transformação e eu convido vocês todos sempre a se juntarem, né, a abraçarem essa responsabilidade, porque juntos, né, todos nós, melhorando cada vez mais o ecossistema de desenvolvimento, elevando o nível das aplicações, nós vamos gerar muito mais resultado. E eu sempre convido todos, juntos nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas. Até a próxima!